Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, o Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista. E o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite, de segunda a sábado, no meu canal. Bom, o DVD sorteado de hoje é um suspense que acontece praticamente inteiro dentro de um avião. Tem mistério, desespero, uma mãe procurando a filha e uma pergunta que deixa todo mundo confuso. Será que a menina realmente estava nesse avião? Porque o DVD sorteado de hoje é Plano de Voo. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui. Então, se vocês gostam de DVDs, menus, coleciona DVDs originais ou simplesmente ama o cinema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, falar um pouquinho desse filme aqui. O filme Plano de Voo, ele foi lançado em 2005. A história aqui acompanha Kyle Pratt, uma engenheira aeronáutica que embarca em um avião com sua filha Julia. Durante o voo, Kyle percebe que sua filha desapareceu dentro do avião, e o mais assustador é que ninguém parece ter visto a menina. Ela começa então uma busca desesperadora dentro do avião. O diretor desse filme aqui é o Robert Schuester. Ele também dirigiu vários outros filmes, como, se eu não me engano, ele participou de Red, Aposentados e Perigosos, até o Red 2, alguns filmes da série Divergente, como Insurgente, Convergente, vários outros filmes. E sério, gente, e ainda traz aqui a Jodie Foster, grandíssima atriz que participou dos filmes O Quarto do Pânico, O Silêncio dos Inocentes. Nossa, eu gosto demais dessa atriz. E vocês não fazem ideia, eu gostei bastante desse filme. O suspense ele funciona muito bem porque praticamente toda a história acontece dentro do avião, deixando aquela sensação de que não existe para onde fugir. Mas no finalzinho do vídeo eu vou dar mais detalhes falando sobre o filme Plano de Voo. Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, mostrando a Jodie Foster lá de cima. Olha ela aqui. Se alguém tirasse sua razão de viver, até onde você iria para recuperá-la? O que vocês fariam, hein? Aqui está a lombada. Parceria aqui da Touchstone, ou mesma coisa da Disney. A parte de trás, um pouco aqui da sinopse do filme com algumas ceninhas, contém vários bônus nessa edição. A duração do filme é curta, 1 hora e 38 minutos. E a classificação para maiores de 14 anos, porque as inadequações contém só violência e assassinato. E abrindo aqui está a arte do disco, está aqui no estojinho. Essa daqui é a arte do disco Plano de Voo. Olha lá, ó, tô aparecendo ali, ó. Olha o chapéu, gente. E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes. 37% a crítica e 48% o público. Finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar pra ele também. Beleza, então esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu teve vários trailers de outros filmes, como por exemplo o trailer de Gol, A Luta pela Esperança e Água Negra, que é o remake com a Jennifer Lawrence. Não, Jennifer Lawrence, eu não sei muito bem se é a Jennifer Lawrence, tem que ver ou se é a Jennifer Aniston. Eu não me lembro muito bem, faz muito tempo que eu não vejo esse remake de Água Negra e eu não curti muito não, eu prefiro o original. Então, curtem aí o menu de Plano de Voo.
欢迎您登机，欢迎来到 Alto Airlines。 Benvenuti a bordo. Benvenuti alla Alto Airlines. Aquaba, Alto Airlines. Zapraszamy na pokład, zapraszamy na Alto Airlines. Välkommen ombord. Välkommen till Alto Airlines. Välkommen ombord. Välkommen till Alto Airlines. Välkommen ombord. Välkommen till Alto Airlines. Welcome aboard. Welcome to Alto Airlines. Bienvenue à bord, bienvenue à Alto Airlines. Willkommen an Bord. Willkommen zu Alto Airlines. Zapraszamy na pokład, zapraszamy na Alto Airlines. Välkommen ombord. Mabuhay dito. Mabuhay sa Alto Airlines. Hoşande. Alto Airlines にトラステホシャンデ。ようこそ、オートエアラインズにご搭乗いただきまして、誠にありがとうございます。Hola y bienvenidos a Alto Airlines. Welcome aboard. Welcome to Alto Airlines. Kalasippate Simpliki. Kalasippate to Alto Airlines. Приветствуем вас на борту самолета. Добро пожаловать в Alto Airlines. Mabuhay dito. Zapraszamy na pokład. Zapraszamy. Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Plano de Voo. Agora eu vou contar um pouco da história, falar dos personagens, destacar as partes mais importantes e também explicar o final desse grandíssimo filme da Jodie Foster chamado Plano de Voo. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse completa que eu vou falar para vocês do filme Plano de Voo com a Jodie Foster. Então, bora lá começar. A história de Plano de Voo começa em Berlim, na Alemanha. A protagonista aqui é Kyle Pratt, interpretada pela Jodie Foster, uma engenheira aeronáutica americana que vive em Berlim e trabalha com projetos de aeronaves. Kyle está passando por um momento extremamente difícil. O seu marido, David Pratt, morreu depois de uma queda no telhado de um prédio. A situação deixou Kyle completamente abalada, principalmente porque ela precisa cuidar da filha de 6 anos, a Julia. Depois da morte de David, Kyle decide voltar para os Estados Unidos levando o corpo do marido para ser enterrado em sua cidade natal. Ela embarca com Julia em um enorme avião de 2 andares da companhia Alto Airlines. E existe um detalhe importante, Kyle conhece muito bem aquela aeronave porque participou do desenvolvimento de seus sistemas. Para ela, aquele voo deveria ser apenas uma viagem difícil emocionalmente, mas tudo muda depois de que ela adormece. Depois de algumas horas de voo, Kyle acorda. Ela olha para o lugar onde sua filha estava e aí a Julia desapareceu. No começo, Kyle tenta manter a calma. Ela acredita que a menina pode ter simplesmente ido ao banheiro ou se afastado por algum motivo. Então começa a procurar pela filha dentro do avião. Ela passa pelos corredores, verifica os banheiros e pergunta aos passageiros se alguém viu uma menina de 6 anos, mas ninguém sabe de Julia. Kyle começa a entrar em pânico. Ela procura os comissários e explica desesperadamente que sua filha está desaparecida. A tripulação então começa a verificar os registros
E é nesse momento que o mistério fica ainda mais assustador. A comissária Stephanie, interpretada pela Kate Bannon, informa que não existe registro de Julia no voo. O cartão de embarque da menina desapareceu. Seu assento aparece como vazio e nenhum passageiro parece se lembrar de ter visto Julia entrando no avião. Para piorar ainda mais a situação, Kyle não consegue encontrar a mochila da filha. Tudo parece indicar que Julia nunca esteve naquele avião, mas Kyle tem certeza absoluta de que estava viajando com a filha. Ela estava ao lado dela antes de dormir. O capitão Marcus Rich, interpretado pelo Sean Penn, decide iniciar uma busca pela menina, mas a tripulação começa a desconfiar de Kyle. Afinal, ela acabou de perder o marido e agora está afirmando que sua filha desapareceu. Apesar de não existir nenhum registro da menina, o responsável pela segurança a bordo é Jenny Carson, interpretado pelo Peter Sarsgaard. Eu não sei falar, peraí. Peter Sarsgaard, esse mesmo. O Carson ele acompanha Kyle e tenta controlar a situação. Só que Kyle fica cada vez mais desesperada. Ela começa a acreditar que alguém dentro do avião está envolvido no desaparecimento. Kyle também se lembra de ter visto 2 passageiros árabes observando sua filha na noite anterior. Ela passa a suspeitar deles. A situação fica tão tensa que Kyle acaba entrando em uma discussão física com um deles. Por causa de seu comportamento cada vez mais desesperado, Carson decide algemá-la. E para a tripulação, Kyle parece estar perdendo o controle. Mas para Kyle existe apenas uma explicação. Alguém sequestrou a Julia. Então acontece uma das maiores reviravoltas da primeira metade do filme. O Capitão Rich recebe uma comunicação do hospital em Berlim. A informação é chocante. Julia teria morrido junto com seu pai. Segundo o hospital, a menina estava com David quando ele morreu. A tripulação começa a acreditar que Kyle está sofrendo uma crise psicológica causada pela perda do marido e da filha. Para eles, Kyle teria imaginado que colocou Julia no avião. A Kyle, porém, se recusa a acreditar nisso. Ela sabe que sua filha estava viva. Uma terapeuta chamada Lisa, interpretada pela Greta Sache, tenta conversar com Kyle. Lisa procura ajudá-la a lidar com seu trauma. E por alguns momentos, Kyle começa realmente a questionar sua própria memória. Será que ela está confundindo as coisas? Será que Julia realmente morreu? Será que tudo aquilo está acontecendo apenas na cabeça dela? Até que Kyle percebe uma coisa. Antes de desaparecer, Julia havia desenhado um pequeno coração na janela ao lado de seu assento. O desenho ainda está ali. Isso faz Kyle perceber que ela não estava imaginando tudo. Julia realmente esteve naquele avião. E se ela esteve ali, então alguém está mentindo. Kyle decide continuar investigando por conta própria. Kyle pede para usar o banheiro, mas ela não pretende simplesmente ir ao banheiro. Como é engenheira aeronáutica, conhece partes da estrutura de aeronave que os passageiros comuns não conhecem. Ela entra em um espaço superior e começa a mexer nos sistemas eletrônicos. Kyle provoca uma falha que causa confusão dentro do avião. A intenção é aproveitar o caos para conseguir chegar às áreas inferiores da aeronave. Ela acaba chegando ao compartimento de carga. Kyle consegue pensar que talvez Julia esteja escondida dentro do compartimento de carga. Afinal, o corpo de David está sendo transportado no avião. Ela acredita que alguém pode ter escondido Julia dentro do caixão. Kyle consegue acessar o caixão, mas quando abre, encontra apenas o corpo de seu marido. Julia não está ali. Isso torna tudo ainda mais confuso. Carson encontra Kyle e a leva de volta para seu assento. Ele afirma que o avião fará um pouso de emergência no aeroporto de Goose Bay, no Canadá, onde Kyle será entregue às autoridades. Kyle implora para que o Carson procure novamente no compartimento de carga depois do pouso. O Carson ele parece considerar o pedido,
Mas então, o filme revela a verdade. Carson está envolvido no desaparecimento de Julia. Carson volta secretariamente ao compartimento de carga. Ele retira do caixão 2 explosivos e um detonador. Depois vai até a área de aviônica do avião. E ali está Julia, viva, mas inconsciente e provavelmente sedada. Finalmente descobrimos o verdadeiro plano. Carson, Stephanie e o responsável pelo necrotério em Berlim fazem parte de uma conspiração. Eles assassinaram David e sequestraram Julia. O objetivo é incriminar Kyle. E o Carson, ele pretende fazer ele parecer que Kyle é uma terrorista. Ele conta ao Capitão Rich que Kyle estaria ameaçando explodir o avião caso não recebesse 50 milhões de dólares. A ideia é usar os explosivos para criar uma situação em que Kyle pareça ser a responsável. Os criminosos também querem que Kyle abra o caixão de seu marido. Era justamente por isso que Julia havia sido sequestrada. Eles precisavam criar uma situação em que Kyle fosse obrigada a procurar desesperadamente pela sua filha. Carson pretende matar Kyle e Julia. Ele quer deixar Kyle com um detonador na mão para que pareça que ela foi responsável pela explosão. Depois o avião seria destruído. Dessa maneira, praticamente todas as provas desapareceriam. O plano parecia perfeito, mas Carson comete um terrível erro. Ele subestima Kyle. O avião faz um pouso de emergência em Goose Bay, Ninfront e Labrador, no Canadá. O aeroporto está cercado por agentes do FBI. Os passageiros começam a desembarcar. A Kyle percebe que algo está errado. Quando conversa com o Capitão Rich, ele revela que os 50 milhões exigidos pelos supostos sequestradores foram pagos, tá? Nesse momento, Kyle finalmente entende. O Carson é o verdadeiro criminoso. Kyle decide usar contra Carson exatamente o papel que ele criou para ela. Ela finge ser a sequestradora. Ordena que Carson permaneça dentro do avião enquanto os outros passageiros e membros da tripulação saem. O Carson, ele percebe que se abandonar o avião, provavelmente será descoberto. Então, ele fica. A porta do avião se fecha. Agora Kyle e Carson estão sozinhos dentro da aeronave. Kyle pega um extintor de incêndio e ataca o Carson. Ela consegue derrubá-lo e algemá-lo a um trilho. Depois de pegar o detonador, mas o Carson ele não fica inconsciente por muito tempo. Ele consegue se libertar e começa a perseguir Kyle pelo avião. Kyle tenta despistá-lo. Enquanto isso, Stephanie começa a demonstrar arrependimento pelo que fez e foge da aeronave. Kyle finalmente chega à área onde Julia está escondida. Ela encontra a filha inconsciente. Carson aparece novamente. Ele revela detalhes do plano e admite que Julia havia sido escondida em um compartimento relacionado ao serviço de alimentação, justamente porque acreditava que ninguém perceberia. Kyle consegue pegar a Julia. Agora ela precisa fugir com a filha enquanto Carson está armado. Kyle consegue levar Julia para uma área protegida do compartimento de carga. Carson tenta alcançá-las, mas Kyle sabe exatamente o que fazer. Ela utiliza os explosivos que Carson colocou na aeronave. Com um detonador em suas mãos, Kyle adiciona a explosão e o Carson morre. O avião sofre danos, mas Kyle e Julia conseguem sobreviver. Kyle finalmente sai do avião carregando sua filha. Os passageiros e os agentes percebem que Kyle estava dizendo a verdade o tempo todo. Ela não estava louca. Julia realmente estava no avião. A criança estava viva e Kyle conseguiu descobrir toda a conspiração. Depois do ocorrido, Stephanie é presa. Os responsáveis pelo necrotério em Berlim também é preso. As autoridades continuam procurando outro integrante da conspiração que ajudou a apagar o registro de Julia do manifesto do voo. E o Capitão Rich pede desculpas a Kyle por ter duvidado dela. No final, Kyle está em uma área de espera do aeroporto segurando Julia nos braços. Depois de tudo que aconteceu, finalmente existe um momento de tranquilidade.
Um dos passageiros que Caio havia suspeitado anteriormente até ajuda a carregar sua bagagem. E então, acontece uma pequena cena muito bonita. Júlia começa a acordar e pergunta: já chegamos? Caio responde que ainda não, mas que estão quase chegando. As duas seguem juntas. Depois de todo o sofrimento, Caio finalmente consegue proteger a sua filha. O grande mistério aqui de Plano de Voo era justamente fazer o público acreditar que talvez Caio estivesse enlouquecendo. Ela havia acabado de perder um marido, depois descobre que aparentemente sua filha também estava morta e ninguém no avião se lembrava de Júlia. Mas tudo isso fazia parte do plano dos criminosos. Júlia realmente estava no avião. O Carson e seus cúmplices haviam apagado o registro da menina e manipulado as evidências para fazer Kyle parecer mentalmente desequilibrada. Eles também assassinaram David e usaram o corpo dele e o caixão para transportar os explosivos. O plano era transformar Kyle em uma falsa terrorista. No fim, porém, o conhecimento que Kyle possui sobre aeronaves é justamente o que permite que ela descubra a verdade e enfrentar o Carson. Vou falar para vocês um dos pontos positivos desse filme aqui. A Jodie Foster entrega uma ótima atuação, o desaparecimento de Julia cria um mistério interessante, o ambiente do avião aumenta bastante a tensão, a história consegue fazer o público duvidar de Kyle, a revelação da conspiração dá sentido às várias coisas que pareciam estranhas, o final é satisfatório, o filme mantém o suspense durante boa parte da duração. Claro que também depende de alguns pontos negativos, como algumas partes do plano dos criminosos são convenientes demais. Depois que o vilão é revelado, o mistério ele perde um pouco da força. Algumas atitudes da tripulação são difíceis de acreditar, e o roteiro ele poderia desenvolver melhor alguns personagens secundários. Mas, para mim, Plano de Voo funciona muito bem como suspense. A ideia de uma criança desaparecer dentro de um avião já é bastante interessante, porque o espaço é ilimitado. A Kyle não pode simplesmente sair do local e procurar a filha em um outro lugar. Ela está presa dentro de uma aeronave voando milhares de metros acima do solo. E o mais interessante é que ninguém acredita nela. Isso faz o suspense funcionar durante boa parte do filme. E a atuação de Jodie Foster também é um dos maiores pontos positivos. Ela consegue transmitir muito bem o desespero de uma mãe que está vendo todo mundo dizer que sua filha nunca esteve ali. E a revelação de Carson funciona porque o filme passa bastante tempo fazendo o espectador desconfiar de várias e várias outras pessoas. E a nota que eu vou dar para o filme Plano de Voo é 8. Porque é um suspense que consegue prender a atenção. Ele tem uma ótima protagonista e apresenta um mistério interessante. Não considero ele perfeito, principalmente por algumas conveniências do roteiro, mas é um filme que funciona muito bem dentro da proposta e a Jodie Foster fez um ótimo papel nesse filme. Então é isso, gente. O vídeo foi um pouco longo, eu falei muita coisa desse filme Plano de Voo, porque esse filme é muito bom mesmo. Agora eu quero saber a opinião sincera de vocês. O que vocês acharam de Plano de Voo? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês descobriram antes da revelação que Carson estava envolvido no desaparecimento de Julia? E vocês chegaram a acreditar que Kyle poderia realmente estar imaginando tudo? Escreva aqui nos comentários, eu vou adorar ler a opinião de vocês, saber a nota que vocês dariam para o filme. E também eu quero saber, responder aos comentários, né? E se vocês também gostam desse tipo de suspense do Plano de Voo, tá? Digita aqui nos comentários, eu vou responder para quem comentar. Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal.
Fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.